Olá, mulheres em transformação. Meu nome é Karine Godoy e eu estou aqui para falar das feridas emocionais. Estou aqui para falar da ferida da humilhação, né? Essa é uma ferida muito grave. Muitas vezes nós passamos essa ferida na infância, quando a gente é comparada com outras crianças, com outros irmãos, com primos, que a gente é corrigida de uma forma muito agressiva, quando a gente apanha, né? Quando a gente é humilhada, né? Quando a gente se sente ali constrangida de alguma forma, né? E a criança ela passa, não tem criança que não passa. Quando a criança não faz algo direito e às vezes algum familiar ali, a mãe ou o pai fala, tá vendo? Nunca vai fazer nada direito, tá vendo? Faz tudo errado, tá vendo? Nunca vai conseguir ser organizada. Isso é uma ferida da humilhação que precisa ser olhada, né? Então, muitas vezes você teve uma mãe ou um pai muito rígido. Muitas vezes você pode ter tido um professor muito rígido, que de alguma forma foi muito agressivo na fala e você se sentiu humilhada, né? Tem um caso muito interessante que eu, quando eu fazia a primeira série, eu tinha 6 anos de idade, uma aluna pediu, uma coleguinha pediu para ir ao banheiro. E a professora não deixou. E aí ela acabou fazendo xixi na roupa, né? E eu lembro disso até hoje. Você imagina, se eu lembro isso até hoje, imagina a pessoa que passou esse constrangimento. E eu, como é que eu interpretei essa situação? Que eu não poderia beber água. Porque se eu bebesse água, eu poderia pedir para fazer xixi e a professora não deixar e eu ia passar por essa humilhação igual ela passou. E ainda assim teve bullying, porque antigamente as crianças brincavam, né? Faziam esse tipo de comentário. Ah, fez xixi, né? Ah, e aí tudo isso daí que eu vi essa colega passar, isso aí me causou uma ferida também, né? De alguma forma de constrangimento, eu fiquei me colocando no lugar dela, né? Olha que eu tinha 5 anos. E isso acontece com muitas pessoas que tiveram professores muito agressivos, muito rígidos, né? Porque antigamente tinha professores que colocavam de castigo, que humilhavam, que comparavam. Eu tive professores assim, né? Muito agressivos, muito rígidos, colocavam de castigo atrás da porta, que falava, olha, fulano é bem melhor que você não é. Eu passei por isso na infância, né? Alguns professores muito agressivos, que comparavam o tempo todo, né? Às vezes você tem um familiar que te comparava com, aquela prima é inteligente, aquela prima, né? Ela vai ser bem sucedida, né? A sua irmã, o seu irmão vai ser bem sucedido, mas você não, você só faz tudo errado, você não faz nada direito. Isso é humilhação. Comparação. A comparação ela é autodestrutiva, né? E aí eu peço para que você reflita quais feridas de humilhação você traz que, de certa forma, te remete a uma humilhação que se você foi muito comparada, muito criticada, se você passou muito constrangimento na sua infância, e tanto no seu ambiente familiar quanto no ambiente escolar, né? Porque o ambiente escolar a gente passa metade da vida na escola, da infância, né? E aí a gente acaba também tendo essas feridas aí. Eu fiz um treinamento de inteligência emocional, onde tinha uma pessoa ali que falou que passou um constrangimento muito grande quando a professora pediu para explicar um trabalho, e nesse trabalho ela travou, ela ficou ali com muita vergonha, né, de fazer essa exposição ali do trabalho na frente da sala toda, e a professora humilhou muito. E é por isso que ela tinha muito medo de falar em público, né? E ela devia ter o quê? Uns 8 anos de idade. E quando ela foi falar isso, ela chorava, chorava, chorava. Ou seja, ela tinha vergonha de se expor. Então, era uma ferida de humilhação que ela passou na escola. Então, eu pergunto para você, quais são as feridas que você carrega que estão impedindo você de se posicionar, né? De falar, de se relacionar com outras pessoas? Porque as pessoas que passam, às vezes, por alguma humilhação, elas podem desencadear um comportamento mais retraído, né? Elas podem ter dificuldade de levar o não, dificuldade de se posicionar, e aí elas só vão aceitando, aceitando. Ou elas se tornam agressivas também, né? Elas podem se tornar extremamente agressivas, porque elas passaram por uma situação agressiva. Então, eu convido você a olhar para sua vida, para sua infância, para sua vida familiar, para sua vida escolar, e hoje como adulta também, para o ambiente que você está inserida, para que você também perceba, né, se você está passando por algumas situações de humilhação no seu trabalho, no seu casamento, e que você não sabe se posicionar de forma leve e assertiva, que você não consegue falar, olha, eu estou me sentindo humilhada dessa forma, eu não gostaria que você falasse assim comigo, né? Porque a gente tem o direito, sim, de se posicionar. Ou então, que você percebesse, né, o quanto isso te machuca, mas como você pode se comunicar de uma maneira diferente, mas sem deixar de se comunicar. Porque a pessoa que não se comunica, ela se anula. Então, muitas vezes a pessoa ou ela grita, estoura e já xinga, ou ela não fala nada, ela só aceita. Os dois comportamentos são terríveis, porque nem o extremo de gritar, de chorar, de brigar, de lutar, né, de querer ser ouvida no grito, na força, e nem de se anular. O equilíbrio é o importante. A gente tem que saber se comunicar de forma leve e assertiva, de forma tranquila,
Mas isso tem que ser com as emoções, né, tranquila aqui dentro. Se eu tiver com a minha emoção muito aflorada, se eu me sentir muito humilhada, eu preciso acalmar primeiro para depois chegar lá e falar, olha, eu não gostei da forma como você se referiu, como você falou comigo. Acho que a gente talvez teria que ter uma outra conversa, né, de uma forma mais leve. Enfim, tem que ser falado. Então, eu convido você a olhar para suas feridas e a verificar, né, se tem algum ambiente no trabalho, ambiente familiar, ambiente conjugal, que você não está conseguindo se posicionar, se relacionar de uma maneira leve por conta de feridas de humilhação, tá? A ferida de humilhação, ela é muito grave. E se a pessoa não cuidar dessa ferida, ou ela vai humilhar as outras pessoas, porque pessoas humilhadas também humilham, ou ela vai aceitar essa humilhação, por quê? Porque lá na infância ela foi humilhada, na escola ela foi humilhada, então no trabalho ela continua sendo humilhada. Como resolver isso? Aprender, primeiro identificar essa ferida, depois entender que você é uma pessoa adulta, você não precisa ser humilhada, ninguém tem que ser humilhado, independente do lugar que tá, não tem que ser humilhado, em nenhum ambiente. O respeito, ele é inegociável, a gente tem que se fazer respeitar. E as pessoas que não te respeitam, tudo bem, mas eu também não tenho direito de conviver com essas pessoas, né? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou me proteger, eu vou me afastar, eu vou silenciar. E aí, né, eu vou buscar não estar nesses ambientes, né? A não ser que não tenha como. Se você trabalha num lugar ou você convive em um ambiente que seja extremamente tóxico, extremamente disfuncional, e você tem que fazer uma programação para você ter condições de sair desse ambiente. Igual às vezes eu vejo mulheres que são totalmente dependentes financeiras de algum relacionamento, e aí, né, elas não conseguem se posicionar porque elas falam alguma coisa e o marido briga, né? E aí elas falam, e agora? Como é que eu vou fazer se eu sou dependente financeira dele? Eu tenho que escutar e ficar quieta. Não, não é escutar e ficar quieta e nem brigar. É conversar de maneira leve e assertiva, falar, né? Conversar com jeito, olha, não gostei disso, porque é um relacionamento, é uma via de mão dupla. E o trabalho também é uma via de mão dupla. Não é porque a pessoa é chefe que ela tem que humilhar. Não é porque ela está ali, né, com um cargo ali, porque dentro do serviço público tem muita gente que faz isso. Eu fui vítima disso. Porque às vezes você está trabalhando num departamento que tem um chefe extremamente agressivo que ele humilha. Eu tinha um chefe que humilhava. Ele falava assim: aos amigos do rei, toda a glória do rei, como se ele fosse um rei. E aos inimigos do rei, todo peso, toda raiva, toda, né? Porque ele queria que todo mundo, ele tinha uma necessidade de que todo mundo ficasse lambendo ele. Era o ego muito aflorado, porque ele era chefe, então todo mundo tinha que lamber ele. E isso me causou uma ferida emocional, né, de humilhação. E foi o que eu precisei decidir na minha vida. Chegou um momento que eu falei, bom, eu não quero mais trabalhar com pessoas que são extremamente agressivas, abusivas, que humilham, né? Isso pode acontecer também na iniciativa privada, isso pode acontecer em lares, né, em relacionamento, mas a gente precisa saber se posicionar, né? E para isso a gente precisa conhecer a nossa ferida. E pode acontecer também que a pessoa não teve a intenção de te humilhar, ela só foi te dar um feedback. Só que você tem tanta ferida que você já se sentiu muito humilhado. E aí você puxou aquilo ali para você com muita intensidade. Nossa, me humilhou e não era. Na verdade, a pessoa não teve intenção de te humilhar, ela foi te ensinar. E aí você trouxe muito peso emocional, muita carga emocional, né? E isso é muito ruim. Então a gente precisa também fazer essa gestão emocional. Ela teve intenção de me humilhar, né? Ela foi agressiva, ela falou coisas absurdas ou não. Então quem tem que fazer esse filtro somos nós. Ninguém vai fazer esse filtro por nós. Então a gente também tem que levar um pouco de razão para nossa emoção, porque senão tudo machuca, né? Eu trabalhei 12 anos numa instituição e vários momentos, eu passei desafios ali dentro e chegou um ponto que eu tomei uma decisão. Falei, eu não quero mais trabalhar aqui. Hoje eu trabalho da minha casa. Hoje eu sou dona do meu negócio. Por quê? Porque eu cansei, né, de trabalhar para os outros. Eu cansei de me relacionar com pessoas tóxicas. Mas foi uma escolha que eu fiz. Porque a partir do momento que eu pedi exoneração, eu também perdi a minha zona de conforto, eu também perdi a aposentadoria, porque agora eu não tenho mais chance de me aposentar, né? Eu perdi o 13º, eu perdi um plano de carreira, mas tá ótimo, não tem problema. Eu preferi perder tudo isso e fazer uma transição de carreira, buscar um trabalho melhor, né? Que é onde eu me planejei para isso, porque eu também precisei me planejar. Não foi simplesmente, vou sair daqui porque eu não gosto. Eu precisei criar condições para isso. Eu fui fazendo a transição de carreira juntamente, né, com o planejamento financeiro, e aí chegou um dia que eu falei, chega, para mim não dá mais, vou lá, vou pedir minha exoneração, porque eu estava ficando doente, e tá tudo bem. As nossas decisões, elas vão impactar no nosso futuro. Então, a decisão que você tomar hoje, ela vai impactar daqui 2, daqui 5, daqui 10 anos. Então, por isso que a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Então, quando eu entendi isso, eu falei, gente, daqui 2 ou 3 anos eu quero pedir minha exoneração. Eu não vou aposentar nesse lugar, porque eu ainda faltava 7 anos para me aposentar.
E aí eu falei, eu não quero viver isso. E aí eu tomei uma decisão, pedi exoneração e eu saí desse ambiente, está tudo bem, né? Eu agradeço a oportunidade que eu tive de crescimento, também através do sofrimento, porque eu sofri muito, mas eu precisei encerrar esse ciclo, né? Porque ali tinham pessoas tóxicas, pessoas disfuncionais, pessoas que não agregavam em nada na minha vida, né? Algumas, mas tinham pessoas boas também. Tinham muitas pessoas boas que eu conheci, tinham muitas pessoas que realmente agregavam, né? Só que para mim pesou muito essa questão de cargo, de chefia, né? E aí eu também falei, não, eu já estou maduro o suficiente, adulto o suficiente, eu já tinha estudado muito sobre inteligência emocional, neurociência, eu falei, esse ciclo eu quero encerrar porque agora chegou a hora de abrir um novo ciclo. E foi isso que eu fiz. Pedi exoneração após 12 anos e comecei a investir na carreira, né, digital, na carreira, né, de produtora de cursos digitais e no YouTube e tudo mais. Então, é uma jornada, né? Hoje em dia tem curso de tudo que você imaginar. Mas eu entendi que eu precisava ajudar as pessoas a curar a ferida emocional, para que ela possa encerrar os ciclos que não estão levando ela a lugar nenhum. E foi isso que eu fiz. Então, por isso que é uma mentoria também, né? Não é só compartilhar o conhecimento, porque quando eu falo da minha vida, eu estou trazendo para vocês uma metodologia que eu apliquei na minha vida e deu certo. E aí eu estou passando para vocês. Com planejamento, né, com tomada de consciência, com cura emocional, a gente consegue fazer uma transição de carreira, a gente consegue fechar ciclos que não servem mais, a gente consegue evoluir, né, passar para o próximo nível de forma muito leve e assertiva, a gente consegue crescer, expandir a consciência, porque só o conhecimento transforma, só o conhecimento liberta. Então, eu quero dizer para vocês, olhe para sua ferida, a ferida da humilhação, tá? E aí comece a identificar se você está se sentindo muito humilhada, se as pessoas estão te humilhando, ou se já chegou a hora de fechar o ciclo. Porque quando chega a hora de fechar o ciclo, a gente tem que sair do lugar, né? Não tem mais o que fazer. Não é as pessoas que estão ali, é o nosso tempo que já se encerrou. E a gente tem que olhar para isso. Porque senão a gente fica tentando caber em lugar que não cabe mais, se relacionar com pessoas que não dá mais. E isso é autodestrutivo. Tentar caber aonde não te cabe mais é a mesma coisa que pedir para você aceitar aquilo que você não concorda mais, vai contra os seus valores, seus princípios, e você tem que fechar esse ciclo. Então, o que você tem que fazer? Olhar porque tem que ser olhado, né? E cumprir aquilo ali. Muitas vezes você está numa situação que você precisa se planejar, principalmente financeiramente. Ah, então eu aguento ficar aqui mais um ano, mais 2 anos. O que eu tenho que fazer para fechar esse ciclo e sair de cabeça erguida? O que eu tenho que fazer para eu me planejar, para eu poder ir para um novo ciclo de cabeça erguida, encerrar o ciclo que não serve mais, mas com dignidade, com honestidade, com verdade, principalmente comigo. Porque eu vi muita gente fazendo isso, atestado, 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 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos de atestado, sei lá, aí até aposentar como inválido, invalidez, né? E aí realmente se torna uma pessoa inválida. E hoje eu entendo que cada um faz suas escolhas. Eu peguei alguns atestados porque eu realmente estava doente, mas eu entendi que se eu não tomasse uma decisão, se eu não fizesse o que tinha que ser feito ali, que só dependia de mim, pedir exoneração, eu ia ficar me auto-sabotando, né? Autossabotagem. É onde eu ia ficar pegando atestado para suportar, ficar trabalhando ali no lugar que não me cabia mais. E aí, com o tempo, eu poderia ser aposentada por invalidez. Eu não era inválida. Eu só não queria mais trabalhar ali, né? Então a gente precisa tomar essa consciência. Mas para tomar uma decisão dessa, não é fácil. E aí a gente precisa ser forte, emocionalmente, mentalmente, né, espiritualmente, para que a gente tome essa decisão. Então eu olhei e falei, não quero mais ser humilhada. O que eu tenho que fazer? Fechar o ciclo. E foi onde eu pedi exoneração e eu me reinventei, né? Como mentora, como palestrante, como infoprodutora, aqui no YouTube, em mentorias, no Instagram. E aí eu busquei esse lugar, né, para me transformar e ajudar mulheres a se transformarem também no que elas quiserem, para que elas possam também percorrer essa jornada, esse ciclo, que não é fácil, mas ele é possível, tá? Da mesma forma que eu estou aqui no canal, qualquer uma pode criar um canal, qualquer uma pode se colocar nesse lugar, desde que você se planeje, desde que você faça sentido na sua vida, né? Então, eu não quis mais seguir como funcionária, nem como servidora pública. Eu busquei compartilhar o meu conhecimento pelas mídias sociais, pelos canais, né? Para que as pessoas também tomassem consciência das feridas dela e buscassem um novo caminho. E aí eu vou falar isso também em outros momentos, tá bom? Então, a gente falou muito aqui hoje sobre a ferida da humilhação. Identifica ela na sua vida, e aí você, como adulta, olha para você, e aí você fala: eu não preciso mais vivenciar em lugares ou me relacionar com pessoas que, de alguma forma, me façam sentir humilhada. Então, fecha o ciclo que você precisa fechar, né? Paga a conta que você precisa pagar, se planeja, e aí você toma uma decisão assertiva. E começa a colocar limite, né? Nesse lugar não me serve. Tem empresas que não servem para trabalhar,
né? Tem pessoas que não servem para se relacionar, tem até familiares que a gente também tem que cortar, né? Tem homens que não dá para se relacionar, tem amizades que a gente não pode ter, tem ambientes que a gente não pode frequentar. Quem que vai fazer essa escolha? Sou eu. Tem que fazer sentido para mim, ok? Então eu espero que faça sentido para você, tá bom? E até o próximo vídeo. Um beijo e até mais.